para mais um bloco de patchwork daquele assim, fácil, fácil. Ele tem um efeito lindo, mas ele é muito, muito fácil de ser feito. Me acompanha, fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai conseguir sim montar o seu. E mais, vai conseguir aproveitar aqueles retalhos que você tem aí. Aqui, os meus tecidos, desse verde aqui mesmo, eu tinha só uma faixa que era um pouquinho mais larga do que eu precisava, então eu refilei, coloquei ela na largura que eu precisava e deu tudo certinho. E ainda tirei um quadradinho aqui que ainda precisava, assim, separadamente. Mas vamos aqui, então, à lista de quantidades, cortes e medidas. Aqui desse verde, vai ser preciso de um quadradinho de 5,5 por 5,5 e aqui a faixa eu cortei com 5,5 por no mínimo 48 centímetros, tá? Essa medida não é exata, por isso que eu estou falando no mínimo 48, porque depois a gente vai recortar os pedaços que a gente precisa, tá bom? Então, vamos lá. Então, lembrando, ela tem 5,5 de largura. Aqui, esse floralzinho vai ser o meu tecido de fundo. Então, aqui também é uma faixa medindo 5,5 de largura por, no mínimo, 48 de comprimento, tá? Pode ser 48, 49, 50, no mínimo 48, ok? Aqui são 4 retângulos medindo 5,5 por 17,5. Aqui são 4 quadrados de 10,5 por 10,5. Como esse tecido é o meu tecido de fundo, em todos eles eu já tracei a diagonal, ok? Bora lá. Aqui, desse tecido rosa mais claro, são 4 quadrados de 10,5 por 10,5. E aqui, desse pink, né, mais escuro, são 4 quadrados de 9,5 por 9,5, certo? Aqui, eu vou começar costurando esses quadrados rosa mais claro com esse floral aqui, que é o meu tecido de fundo, porque eles têm a mesma quantidade e a mesma medida, para não fazer confusão. Então, vou separar esses dois e as outras peças eu vou reservar um pouquinho para a gente trabalhar agora com essas partes aqui. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar sempre um do rosa, um do floral, coloco direito com direito, né? Eu já tinha traçado a diagonal aqui em todos os florais e agora é fazer o quê? Fazer duas costuras, uma de cá e a outra de cá da diagonal. Então, agora, só vou organizar as minhas peças aqui, um com o outro, e a gente já vai começar a costurar. Pronto, passadas as duas costuras, agora eu recorto, retiro os biquinhos, isso eu vou fazer em todas as peças. É muito importante tirar esses biquinhos para não ficar acúmulo de tecido lá por baixo do trabalho. E vou bater todos com o tecido tombado sempre para um lado só. Nesse caso, eu escolhi tombar aqui pro lado do pink, tá? Então, todos agora eu vou recortar, fazer a limpeza e tombar para o lado do pink. Tudo passado, já retirei os biquinhos, tudo ok. Agora, eu reservo um pouquinho. Aqui agora, eu vou pegar aquela faixa do meu tecido de fundo, lembrando que ela tem 5,5 por no mínimo 48, e pego a faixa do verde, que também tem 5,5 por no mínimo 48, tá?
Isso eu falo no mínimo. Note até aqui que as minhas faixas, ó, a verde tá bem maior. O que sobrar eu vou guardar para outro trabalho, tá? É no mínimo 48, porque vocês vão entender agora. A gente vai costurar essas duas faixas, uma com a outra, certo? Para depois passar e recortar. Então, bora lá costurar? Pronto, aqui eu abro, eu já vou até bater para o lado do verde, vou tombar a costura para o lado aqui do verde e depois vou bater a ferro bem direitinho para ficar tudo bem assentadinho, que a gente vai lá para a mesa para recortar essa parte aqui. Passei a ferro bem direitinho para ficar tudo bem assentado. Agora eu refilo essa pontinha aqui, ó, coloco a linha da régua aqui em cima da linha da costura, só acerto essa pontinha, ó, tirei o mínimo possível. Muito bem, agora eu viro aqui para o meu lado esquerdo, né? E vou começar a tirar pedaços com 5,5 de largura. Então, de novo, coloco a linha aqui em cima da linha da costura e aqui marcando os 5,5. E eu vou precisar de 8 pedaços de 5,5. Então, aí aqui eu começo a recortar, ó. 1, 2 e assim por diante, tá? Então, agora que eu vou recortar 8 pedaços como esse aqui, com 5,5 e já volto. Prontinho, estou com as minhas 8 peças aqui, certo? Agora eu vou costurar de 2 em 2, assim, invertendo as cores. Só passar uma costura. Então, aqui, ó, dica, você coloque bem certinho uma costura com a outra, que você vai ver, ó, que vai travar. E aí, o encontro entre elas vai sair perfeitinho e, olha, super rápido e fácil de você alinhar o meio, fazer o meio de uma parte, encontrar com o meio da outra, tá? Então, bora lá! Olha aqui o que eu falei, ó. O centro ficou bem certinho, ficou bem facinho, ó. Então, uma costura tá tombada pra cá, outra pra cá. Agora, essa última, ó, se você quiser, você pode bater aberta, que aí vai ficar tudo bem certinho. Pronto, passei todas essas minhas peças com a costura, com a última costura aberta, né? Olha, ficou tudo bem certinho, bem bonitinho. Então, aqui, estou com essas partes que eu acabei de costurar, aquelas primeiras, e aqui estou com aqueles 4 quadradinhos do pink mais escuro. E agora, eu vou montar aqui uma parte só, mas você entenda que você vai ter que montar 4 partes iguais, tá? Então, vamos lá, vamos deixar um do pink aqui, só para efeito de demonstração, né? Que depois você entende que você terá que montar 4 partes. Então, aqui um pink, aqui vamos deixar um desse, e desse aqui, ó, que tem o rosa mais claro, pegar 2. Já vou colocar aqui, ó, assim e assim, tá? Então, essa é a parte que você terá que costurar. Aliás, você tem que costurar 4 partes como essa aqui. Como que eu vou costurar cada uma delas? Simples. Ó, passo uma costura aqui, passo uma costura aqui e depois uno tudo por uma costura aqui no meio. Fácil, não? Então, agora é mão na massa e bora costurar, certo? Mas antes, eu vou montar aqui, já deixar posicionadas as peças, né, de cada uma das partes, para ficar tudo certinho. Eu gosto assim.
Então aqui está as 4 partes, né, todas costuradas, já até bati a ferro. Olha só, essa última costura aqui de emenda entre as 2 carreiras, bati aberta também, porque ó, vai ficar tudo bem assentadinho. E agora é começar a montar o bloco, montar as partes, né, para as costuras finais. Então olha só, vou colocar sempre aqui, ó, com o pink em direção ao centro, dessa maneira. Tá? E aqui tô colocando afastado, porque aqui no meio ainda vão aquelas faixas, tá bom? Então, olha só, já coloquei afastadinho. Agora, aqui, bem no centro, é aquele quadradinho que eu pedi lá no início do vídeo, que ele tem 5,5 por 5,5, tá aqui. E agora, nesses espaços aqui, aqueles 4 retângulos, né, que eu já passei a medida lá no início, mas só para reforçar, para relembrar, eles medem 5,5 por 17,5. Pronto. Coloco aqui, tá? E agora é só costurar. De que jeito? Em carreiras. Então aqui, ó, primeiro costuro aqui, aqui formei essa carreira, depois é essa carreira aqui estreitinha, tá? Costura aqui e aqui, forma essa segunda carreira e por fim, essa última aqui, costurando aqui e aqui. Costurada cada uma das carreiras, aí vem, passa uma costura aqui e a outra aqui. Agora, você só vai me ver costurando, ok? E aqui está o bloco prontinho, olha que lindo que é, e conta aqui pra mim, fácil, não? Deixa pra mim nos comentários o que você achou desse bloco. Eu achei ele muito fácil e muito lindo. Olha só, você pode aproveitar aqueles pedacinhos de tecidos que você tem em casa aí, pequenininho. Quer ver um exemplo? Vou te dar uma ideia. Tá vendo aqui esses cantos onde eu fiz a emenda de 2 faixas? Se você quiser, você não precisa cortar em faixa. Corta em quadradinhos de 5,5 por 5,5, cada um desses aqui, e monta essas 4 partes iguais, tá? Cada quadradinho de 5,5 por 5,5. A mesma medida, lembra, desse aqui do meio. Ok? Então é isso, pessoal. Diz aqui para mim nos comentários, para que você acha bacana usar um bloco como esse? Eu sei, muitas pessoas me perguntam, Natália, esse bloco dá para fazer o que com ele? Dá para montar colchas? Dá, fica lindo. Esse é um bloco ideal para você montar colchas, porque se você unir um ao outro, aqui
aqui, ó, vai formar uma sequência e vai ficar muito, mas muito bacana mesmo. E ele tá num tamanho muito bom, né? Depois de costurado, ele vai ficar com 36 por 36, né? Nesse momento, ele tá medindo 37,5 por 37,5, porque ainda tem a margem de costura aqui. Mas um bloco, né, depois de costurado com 36 por 36, é um tamanho bem legal, bem bacana. O que mais que dá para fazer com esse bloco? Dá para fazer trilho de mesa, peseira de cama. Ah, vou falar aqui para quem não sabe o que é peseira de cama. Peseira de cama é aquela parte como se fosse assim um trilho, né, que a gente coloca nos pés da cama, certo? É chamado aqui no Brasil de peseira de cama, ou o nome em inglês é bed runner, tá? Mas como aqui a gente fala, lógico, português, então a gente vai falar como fala aqui no nosso país, né? Peseira de cama. E fica muito interessante também para você usar sozinho, como uma frente de bolsa, uma capa de almofada, né? Enfim, você pode usar aí da sua criatividade e fazer o trabalho que você quiser com esse bloco aqui, porque fala sério, ele é lindo, não é? E super fácil de ser feito. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te inspirado a fazer muito patchwork, a produzir muita coisa bacana. E é isso, um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!